1º de maio de 1994, 14 horas e 17 minutos. O coração de Ayrton Senna para de bater em um hospital italiano. Mas o que morre com ele vai muito além de um corpo. Morrem também as conversas que ele nunca teve, os perdões que nunca pediu, os abraços que adiou para um amanhã que jamais chegaria. No bolso interno de sua jaqueta da Williams, encontraram uma foto amassada de Adriane Galisteu e um pedaço de papel com uma lista escrita à mão, datada de 2 semanas antes. Eram 7 itens. 7 coisas que ele prometera a si mesmo resolver após aquela temporada. 7 arrependimentos que o assombravam nas madrugadas insones de sua última temporada de vida. Esta é a história do que ficou por dizer, do que ficou por fazer, das feridas que o homem mais rápido do mundo nunca teve velocidade suficiente para curar, porque Senna podia ultrapassar qualquer adversário nas pistas, mas havia fantasmas em sua própria consciência que ele jamais conseguiu deixar para trás. O primeiro arrependimento começou em uma noite fria de fevereiro de 1982, quando Senna, então com 22 anos, sentou-se à mesa de jantar da casa de seus pais em São Paulo e anunciou que queria o divórcio. Lilian de Vasconcelos, sua esposa há apenas 16 meses, estava sentada ao seu lado, sem saber que aquela conversa estava prestes a acontecer. Eles haviam se casado em fevereiro de 1981, em uma cerimônia simples, mas emocionante, cercados de família e amigos que juravam que aquele amor de adolescência era para sempre. Lilian conhecia Ayrton desde que ele tinha 15 anos. Havia estado ao seu lado quando ele não passava de um garoto magrelo obcecado por karts, quando ninguém acreditava que um brasileiro poderia chegar à Fórmula 1. Ela o amava com aquela pureza que só existe antes da fama, antes do dinheiro, antes de tudo se complicar. Mas Senna estava prestes a embarcar para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford 1600. E havia tomado uma decisão brutal. A carreira exigia sacrifícios, e o primeiro sacrifício seria o casamento. Ele disse a Lilian, com uma frieza que anos depois o atormentaria, que não podia ser o marido que ela merecia, que precisava focar 100% na corrida, que ela deveria refazer sua vida com alguém que pudesse realmente estar presente. Lilian chorou. Os pais de ambos tentaram intervir, mas Senna foi inflexível. O divórcio foi finalizado em março de 1982, e Senna embarcou para a Inglaterra 3 semanas depois. O que ninguém sabia, e que só viria à tona através dos relatos do Dr. Sid Watkins, médico da Fórmula 1 e um dos poucos confidentes de Senna, era que aquela decisão o perseguiu por todos os 12 anos seguintes. Watkins revelou em seu livro que Senna falava de Lilian com uma frequência surpreendente, especialmente nos momentos de vitória quando deveria estar celebrando. Havia uma ocasião específica em 1993, após Senna vencer o Grande Prêmio da Austrália, quando ele e Watkins estavam sozinhos no motorhome da equipe. Senna havia acabado de receber o troféu, mas estava estranhamente melancólico. Ele disse a Watkins: "Sid, você sabe qual é o problema de ganhar tudo? É que quando você chega no topo, olha ao redor e percebe que está sozinho. E aí você se lembra daquela única pessoa que estaria genuinamente feliz por você. Não pela glória, mas por você. E percebe que você mesmo a mandou embora." Watkins perguntou se ele estava falando de Lilian, e Senna apenas assentiu em silêncio, com os olhos marejados. Ele confessou que havia tentado encontrá-la algumas vezes ao longo dos anos, discretamente, através de amigos em comum, mas que ela havia reconstruído sua vida e ele não tinha direito de reaparecer apenas para aliviar sua própria culpa. Senna admitiu que sacrificar Lilian havia sido sua primeira grande vitória e também sua primeira grande derrota como ser humano. Ele havia provado a si mesmo que era capaz de fazer qualquer coisa pela carreira, mas havia também descoberto que essa capacidade tinha um custo emocional que nenhum troféu conseguiria compensar. Adriane Galisteu, em entrevistas posteriores e em seu livro, revelou que Senna falou sobre Lilian algumas vezes durante o relacionamento deles. Não com saudade romântica, mas com um tipo de remorso filosófico, como alguém que reconhece ter cometido um erro fundamental de caráter. Galisteu conta que em dezembro de 1993, durante uma viagem que fizeram juntos para uma praia isolada no litoral paulista, Senna mencionou que se pudesse voltar no tempo, teria tentado fazer aquele casamento funcionar, teria encontrado uma forma de equilibrar carreira e relacionamento, teria sido menos egoísta e menos covarde. Ele disse a Galisteu algo que ela nunca esqueceu. "Eu tinha 22 anos e achava que sabia tudo.
Achava que amor era descartável, que sempre haveria outra pessoa, que a carreira era a única coisa que importava. Hoje, aos 33, percebo que consegui a carreira que queria, mas perdi a capacidade de confiar completamente em alguém. Lilian confiava em mim cegamente, e eu traí essa confiança da pior forma possível. Isso me mudou. Me endureceu de um jeito que talvez não devesse ter acontecido. Era um arrependimento que havia moldado toda a sua vida emocional subsequente, uma ferida original que nunca cicatrizou completamente. O segundo arrependimento estava intrinsecamente ligado ao episódio mais controverso da carreira de Senna. Suzuka, 1990. A rivalidade entre Senna e Alain Prost havia começado de forma relativamente cordial em 1988, quando dividiram a equipe McLaren, mas rapidamente degenerou em uma das disputas mais amargas da história do esporte. O ponto de ruptura definitivo aconteceu no Grande Prêmio do Japão de 1989, quando Prost e Senna se tocaram na chicane, tirando ambos da corrida. Senna conseguiu retornar à pista e cruzar a linha de chegada em primeiro, mas foi desclassificado por ter cortado a chicane ao retornar. Prost sagrou-se campeão naquele dia, e Senna ficou convencido de que havia sido vítima de uma conspiração política envolvendo Prost, Jean-Marie Balestre, presidente da FIA, e os franceses no comando do automobilismo mundial. Passou um ano inteiro alimentando aquele ressentimento, transformando-o em combustível de ódio puro. Quando 1990 chegou, Senna tinha um plano. Prost havia mudado para a Ferrari e o campeonato seria decidido novamente no Japão. Senna tinha uma pequena vantagem de pontos, mas se Prost vencesse aquela corrida, levaria a disputa para a última prova. Na quinta-feira antes da corrida, Senna procurou o diretor de prova e pediu que a pole position fosse mudada para o lado limpo da pista, o que lhe daria vantagem na largada. O pedido foi negado. Naquele momento, Senna tomou uma decisão que o atormentaria pelos 4 anos restantes de sua vida. No domingo, 21 de outubro de 1990, quando as luzes se apagaram, Prost largou melhor da segunda posição e tomou a liderança. Senna, sem hesitar 1 milésimo de segundo, jogou seu carro contra o de Prost na primeira curva, causando um acidente que tirou ambos da corrida instantaneamente. Foi deliberado, calculado, executado com precisão cirúrgica. Senna conquistou seu segundo campeonato mundial através de um ato que violava tudo aquilo que o esporte deveria representar. Na época, ele negou veementemente que tivesse sido intencional, mas 1 ano depois, em uma entrevista bombástica, admitiu friamente: "Sim, foi de propósito, e faria de novo. Ele fez pior comigo em 1989, então apenas retribui." A declaração chocou o mundo do automobilismo. Mesmo seus fãs mais fervorosos ficaram desconfortáveis com aquela frieza, com aquela admissão de que o fim justificava os meios, não importando quão sujos fossem esses meios. Mas o que Senna disse publicamente era apenas uma fração do tormento que aquele episódio causava internamente. Viviane Senna revelou em uma entrevista em 2004 que o irmão falava sobre Suzuka 1990 com uma frequência perturbadora nos últimos anos de vida. Ele racionalizava o ato publicamente, mas em conversas privadas com a irmã, admitia que havia cruzado uma linha moral que não deveria ter cruzado. Viviane conta que em 1993, durante um almoço de domingo na casa dos pais, Senna trouxe o assunto espontaneamente. Ele disse que acordava algumas noites pensando naquele momento, que tinha vergonha da pessoa que havia sido capaz de planejar algo tão antidesportivo, que sentia que havia manchado seu próprio legado ao provar que era capaz de fazer qualquer coisa para vencer, incluindo coisas moralmente questionáveis. Viviane lembra que ele falou algo particularmente revelador. "Você sabe qual é o problema de fazer algo ruim para ganhar? É que depois você ganha e percebe que a vitória está contaminada. Toda vez que olho para aquele troféu de 1990, ao invés de sentir orgulho, sinto um aperto no peito. E o pior é que não posso voltar atrás, não posso desfazer. Aquilo está gravado para sempre na história do esporte." Adriane Galisteu fornece talvez o relato mais íntimo sobre esse arrependimento. Ela escreve em seu livro que Senna, em março de 1994, apenas 2 meses antes de morrer, teve uma crise emocional significativa relacionada a Prost. Eles estavam no apartamento dele em Mônaco, quando Senna viu na televisão
uma reportagem retrospectiva sobre grandes rivalidades da Fórmula 1, que naturalmente incluía imagens de Suzuka 1990. Galisteu conta que Senna desligou a televisão e ficou em silêncio por quase meia hora, algo muito incomum para ele. Quando finalmente falou, disse: "Eu queria poder voltar no tempo e fazer diferente. Não o acidente em si, porque isso já estava feito em 1989 e foi uma espiral de retaliação. Mas eu queria ter tido a maturidade de, nos anos seguintes, procurar o Prost em particular e dizer: olha, nós dois fomos longe demais, nós dois deixamos o orgulho e a raiva transformarem uma rivalidade esportiva em algo pessoal e feio. Vamos encerrar isso com dignidade. Mas eu nunca fiz isso. E agora, mesmo que eu quisesse, não saberia como começar essa conversa. Como você pede desculpas por ter deliberadamente batido no carro de alguém em 300 km por hora? Como você reconhece que estava errado quando passou anos defendendo que estava certo?" Galisteu percebeu que não era apenas arrependimento pelo ato, mas também pelo tempo perdido, pela possibilidade de reconciliação que ele deixava escorregar entre os dedos a cada dia que passava, sem coragem de dar o primeiro passo. O terceiro arrependimento tinha uma dimensão particularmente dolorosa, porque envolvia as pessoas que Senna mais amava no mundo, sua família, especialmente seus sobrinhos. A carreira na Fórmula 1 era uma máquina devoradora de tempo e presença. Senna passava mais de 250 dias por ano fora do Brasil, viajando entre corridas, testes, compromissos promocionais, reuniões com equipes e patrocinadores. Quando finalmente conseguia alguns dias em São Paulo, geralmente estava exausto física e mentalmente, precisando de silêncio e descanso para se recuperar antes do próximo ciclo começar. Isso significava que ele via sua família em flashes rápidos, momentos fragmentados que nunca pareciam suficientes. Mas o que realmente o atormentava era ver seus sobrinhos crescerem sem ele. Viviane havia se casado e tinha filhos, e Senna adorava aquelas crianças com uma intensidade que surpreendia quem o conhecia apenas como o piloto frio e calculista. Mas adorar à distância é uma forma cruel de amor, e Senna sentia isso profundamente. Havia um episódio específico que se tornou emblemático desse arrependimento, relatado pela própria Viviane em múltiplas ocasiões. Era abril de 1992, e um dos sobrinhos de Senna, então com 7 anos, tinha uma apresentação especial na escola onde interpretaria o papel principal em uma peça sobre o descobrimento do Brasil. A criança estava empolgadíssima e havia feito o tio prometer que estaria lá. Senna confirmou diversas vezes, prometeu, jurou. Mas naquela mesma semana, a McLaren convocou uma reunião técnica urgente em Woking, na Inglaterra, para discutir modificações no carro após resultados decepcionantes nas primeiras corridas da temporada. A reunião era crucial, definiria o rumo de todo o desenvolvimento do carro para o restante da temporada. Senna sabia que precisava estar lá. Tentou negociar, tentou adiar a reunião, mas era impossível. Ele ligou para casa, conversou com o sobrinho, explicou que tinha um compromisso de trabalho inadiável, pediu desculpas. O menino, com aquela resiliência forçada que crianças desenvolvem quando são repetidamente decepcionadas, disse que estava tudo bem, que entendia, que o tio podia ficar tranquilo. Mas Senna captou algo na voz da criança, uma resignação triste, e aquilo o destroçou. Viviane conta que quando Senna finalmente voltou ao Brasil 2 semanas depois, foi direto da casa da irmã. Chegou com presentes caros para o sobrinho, brinquedos importados, roupas de marca, tudo que o dinheiro podia comprar. Mas o menino, embora educado, estava distante, menos efusivo do que costumava ser. Aquela noite, depois que as crianças foram dormir, Senna desabou. Ele disse a Viviane: "Eu prometi. Ele tem 7 anos e eu prometi que estaria lá. E ele acreditou em mim porque tios não mentem, especialmente esse tio que ele vê na televisão ganhando corridas. E eu quebrei a promessa. Eu escolhi uma reunião sobre ajustes aerodinâmicos ao invés da apresentação do meu sobrinho, e agora tentei compensar com brinquedos caros, como se dinheiro resolvesse. Que tipo de homem eu me tornei?" Viviane tentou consolá-lo. Disse que o sobrinho entenderia quando crescesse, que eventualmente valeria a pena. Mas Senna respondeu algo devastador. Quando ele crescer e entender, já será tarde demais. Ele vai ser um adolescente, depois um adulto, e esses anos de infância que estou perdendo nunca voltam. Ele não vai lembrar do tio que comprava presentes caros. Vai lembrar, ou melhor, não vai lembrar,
do tio que nunca estava lá. Esse padrão repetiu-se inúmeras vezes ao longo dos anos. Aniversários perdidos, finais de semana cancelados, promessas quebradas sempre por motivos profissionalmente válidos, mas emocionalmente devastadores. Galisteu relata que Senna falava sobre isso com uma frequência quase obsessiva nos últimos meses de vida. Ele havia começado a perceber, com aquela clareza terrível que às vezes chega quando é tarde demais, que estava sacrificando relacionamentos insubstituíveis em nome de uma carreira que, por mais gloriosa que fosse, eventualmente acabaria. Em fevereiro de 1994, Senna disse a Galisteu que um de seus planos para após a temporada era tirar 3 meses inteiros sem compromissos e passar esse tempo no Brasil, completamente dedicado à família. Ele queria levar os sobrinhos para viajar, queria estar presente no dia a dia deles, queria compensar todos aqueles anos de ausência. Tinha tudo planejado. Alugar uma casa na praia, passar o Natal e o Ano Novo com toda a família reunida, criar memórias que durassem a vida inteira. Mas o tempo acabou antes que ele pudesse executar esse plano. E o que torna isso ainda mais trágico é que, segundo Viviane, os sobrinhos de Senna até hoje carregam uma mágoa silenciosa, não do tio que amavam, mas do tempo roubado, das memórias que nunca foram criadas, da presença que sempre foi mais promessa do que realidade. O quarto arrependimento estava relacionado à sua saída da McLaren no final de 1993, mas era mais complexo e multifacetado do que simplesmente uma mudança de equipe. Senna e a McLaren haviam construído juntos uma das parcerias mais bem-sucedidas da história da Fórmula 1. Entre 1988 e 1993, Senna conquistou 3 campeonatos mundiais, 35 vitórias, 65 pole positions, números extraordinários que cimentaram tanto seu legado quanto o da equipe britânica. Mas 1993 foi uma temporada difícil. A McLaren havia perdido os motores Honda, que haviam sido fundamentais para o sucesso da equipe, e estava usando motores Ford menos competitivos. Pela primeira vez em anos, Senna não tinha o melhor carro do grid. Ainda assim, ele conseguiu 5 vitórias naquela temporada, extraindo do carro muito mais do que ele objetivamente poderia entregar, mas o campeonato foi dominado por Alain Prost na Williams. As negociações para 1994 começaram tensas. Senna queria garantias técnicas, queria saber que a McLaren teria um carro competitivo, queria compromissos financeiros significativos. Ron Dennis, chefe da equipe, tentava ser honesto sobre as limitações que enfrentariam no curto prazo, mas também apelava para a lealdade, para a história que haviam construído juntos, para o fato de que juntos poderiam superar qualquer dificuldade. As conversas deterioraram-se ao longo de semanas. Houve acusações de ambos os lados. Senna sentia que a McLaren não estava fazendo o suficiente para manter a competitividade. Ron Dennis sentia que Senna estava sendo desleal após tudo que a equipe havia feito por ele. As negociações tornaram-se cada vez mais frias, mais transacionais, menos sobre parceria e mais sobre contratos e cláusulas. Em dezembro de 1993, Senna assinou com a Williams, a equipe que tinha o carro dominante. Foi uma decisão racional do ponto de vista esportivo, mas a forma como aconteceu deixou feridas abertas. A despedida foi fria, formal, cheia de ressentimentos não expressos. Não houve o abraço emocional, o agradecimento genuíno, a celebração de 6 anos extraordinários juntos. Foi apenas um comunicado oficial, apertos de mão corporativos e pronto. Senna embarcou para suas férias de fim de ano, e já no avião, segundo relatos de pessoas próximas, começou a sentir que algo havia ficado profundamente errado. Gerhard Berger, que foi companheiro de equipe de Senna na McLaren de 1990 a 1992 e permaneceu amigo próximo, revelou em entrevistas posteriores que Senna ligou para ele no Natal de 1993, visivelmente perturbado. Senna confessou que sentia que havia queimado uma ponte importante, que havia deixado a política e o ego atrapalharem o que deveria ter sido uma separação amigável entre profissionais que se respeitavam mutuamente. Berger tentou minimizar, disse que essas coisas aconteciam no mundo dos negócios, que eventualmente as feridas cicatrizariam. Mas Senna estava genuinamente angustiado. Ele disse algo que Berger nunca esqueceu. Gerhard, o Ron não foi apenas meu chefe. Ele foi um mentor, um amigo,
Alguém que acreditou em mim quando poderia ter escolhido qualquer outro piloto. E eu saí de lá como se estivesse apenas trocando de emprego, sem dar a ele o reconhecimento e o respeito que ele merecia. Isso não está certo. Isso não sou eu. Berger sugeriu que Senna ligasse para Ron Dennis e tivesse uma conversa honesta, mas Senna disse que o orgulho de ambos tornava isso complicado, que Ron provavelmente não atenderia ou ficaria na defensiva, que o momento havia passado. Adriane Galisteu confirma e expande esse relato. Ela escreve que em janeiro de 1994, quando Senna estava em sua casa de campo em Portugal, preparando-se para a nova temporada, ele falou extensivamente sobre a situação com a McLaren. Galisteu diz que Senna estava visivelmente atormentado, que ficava remoendo conversas que poderia ter tido, palavras que poderia ter dito, gestos que poderia ter feito. Ele mencionou que gostaria de ter marcado um jantar particular com Ron Dennis após o último Grande Prêmio de 1993, longe das câmeras e dos jornalistas, apenas os dois, e ter uma conversa verdadeiramente honesta. Agradecer por tudo, reconhecer que a decisão de sair era puramente profissional e não diminuía em nada o que haviam construído juntos, expressar esperança de que permanecessem amigos independentemente de diferenças contratuais. Mas ele não fez isso. Deixou o orgulho e o desconforto emocional impedirem aquele gesto simples, mas significativo. E isso o corroía porque violava seus próprios valores. Senna era alguém que valorizava lealdade e gratidão acima de quase tudo, e sentia que havia falhado em demonstrar ambas adequadamente naquela situação. Galisteu conta que ele chegou a mencionar em abril de 1994 que após a temporada planejava enviar uma carta manuscrita longa para Ron Dennis, expressando tudo que não conseguira dizer pessoalmente. Mas mais uma vez, o tempo acabou antes. O quinto arrependimento era talvez o mais pessoal e o mais difícil para Senna confrontar. Sua relação com Xuxa Meneghel, e mais especificamente, como ele havia conduzido aquele relacionamento e seu término. Senna e Xuxa começaram a namorar em 1988, no auge da fama de ambos. Era uma combinação que fascinava o Brasil. A apresentadora infantil mais famosa do país, que havia se tornado um fenômeno cultural sem precedentes, e o piloto que estava conquistando o mundo da Fórmula 1. A mídia brasileira enlouqueceu com aquele romance. Cada aparição pública do casal gerava manchetes. Cada gesto era analisado. Cada rumor de crise virava notícia de primeira página. Era um relacionamento vivido sob um microscópio implacável, o que já seria difícil em circunstâncias normais. Mas havia problemas muito mais profundos, além da exposição midiática. Senna e Xuxa eram fundamentalmente incompatíveis em aspectos essenciais de personalidade e estilo de vida. Xuxa era expansiva. Adorava estar rodeada de pessoas, vivia em uma espécie de circo permanente de amigos, produtores, equipe de trabalho. Ela era espontânea, emotiva, expressava sentimentos abertamente. Senna era o oposto exato. Introspectivo, intensamente privado, precisava de solidão e silêncio para se regenerar mental e emocionalmente. Ele era controlado, calculista, extremamente cauteloso sobre expressar vulnerabilidade. O relacionamento foi uma montanha-russa desde o início. Eles terminavam e reatavam com uma frequência que mantinha os tabloides em frenesi permanente. Cada reconciliação era notícia de capa, cada término gerava especulações sem fim. Mas o que o público não via era o desgaste emocional real que aquilo causava em ambos. Xuxa genuinamente amava Senna e tentava desesperadamente fazer aquele relacionamento funcionar. Ela tentava se adaptar às necessidades dele de privacidade, tentava ser mais discreta, tentava criar um espaço onde ele pudesse se sentir confortável. Mas era como tentar ser outra pessoa, e isso era insustentável a longo prazo. Senna, por sua vez, tentava ser mais presente, mais aberto emocionalmente, mais disposto a participar da vida social que era natural para Xuxa. Mas ele frequentemente recuava, tornava-se distante, fechava-se quando as demandas emocionais pareciam excessivas. O término final aconteceu em 1990, após mais uma série de idas e vindas. Foi Senna quem definitivamente encerrou o relacionamento, dizendo a Xuxa que aquilo não funcionaria nunca, que eram pessoas muito diferentes, que estavam se machucando mutuamente tentando forçar algo que não era natural para nenhum dos dois. O que poucos sabiam,
e que só veio à tona através de relatos posteriores, era que Senna carregava uma culpa significativa sobre como havia tratado Xuxa durante aqueles 2 anos turbulentos. Adriane Galisteu foi quem ofereceu os relatos mais detalhados sobre isso. Em seu livro e em entrevistas posteriores, Galisteu revelou que Senna falou sobre Xuxa diversas vezes durante o relacionamento deles, sempre com um tom de respeito e arrependimento. Não era ciúme romântico de Galisteu, porque Senna deixava claro que não tinha sentimentos românticos remanescentes por Xuxa, mas ela ficava impressionada com a profundidade do remorso dele sobre como havia conduzido aquela relação. Em uma ocasião específica, em novembro de 1993, Senna e Galisteu estavam em um restaurante em São Paulo quando avistaram Xuxa jantando com amigos em outra mesa. Xuxa acenou educadamente, eles acenaram de volta e nada mais aconteceu. Mas quando voltaram para casa naquela noite, Senna ficou quieto, claramente pensativo. Eventualmente, ele começou a falar. Senna contou a Galisteu que sempre que via Xuxa, sentia uma pontada de culpa porque reconhecia em retrospecto o quão mal ele havia se comportado naquele relacionamento. Ele admitiu que havia sido emocionalmente indisponível, que havia usado a carreira como desculpa para não se entregar completamente, que havia sido frio quando ela precisava de calor, ausente quando ela precisava de presença. Senna reconhecia que Xuxa havia genuinamente tentado fazer aquilo funcionar, que ela havia se esforçado para se adaptar às suas necessidades, mesmo quando isso significava suprimir aspectos fundamentais de sua própria personalidade. E ele havia feito o mínimo, sempre com um pé fora da porta, sempre mantendo distância emocional sob o pretexto de que precisava se proteger para se concentrar nas corridas. Galisteu perguntou por que ele não havia terminado antes, então, poupando ambos de 2 anos de sofrimento. Senna respondeu algo revelador. Porque eu era covarde. Era mais fácil ficar naquela zona cinzenta, naquela coisa de talvez funcione, talvez não funcione, do que ter a coragem de dizer claramente: eu não consigo te dar o que você merece, você deveria estar com alguém melhor. Então eu prolonguei aquilo, e cada mês adicional foi mais injusto com ela. Galisteu escreve que o que mais impressionava nessas conversas era que Senna não racionalizava ou justificava seu comportamento. Ele não dizia, mas eu estava sob pressão, ou, mas ela também tinha seus defeitos. Ele simplesmente reconhecia que havia sido uma versão inferior de si mesmo naquele relacionamento e que Xuxa havia sido vítima de sua própria incapacidade emocional na época. Havia um episódio específico que o assombrava particularmente. Era dezembro de 1989, pouco antes do Natal. Xuxa havia organizado uma festa surpresa de aniversário para Senna, convidando amigos e família, planejando tudo meticulosamente. Mas Senna chegou tarde, visivelmente irritado por estar ali quando preferia estar em casa descansando, e passou a noite toda de cara fechada, mal interagindo com os convidados. Depois, brigou com Xuxa no carro, dizendo que ela deveria ter consultado antes de planejar algo assim, que ele odiava surpresas, que ela não o conhecia direito. Xuxa chorou, pediu desculpas por tentar fazer algo bonito para ele. Anos depois, relembrando esse episódio com Galisteu, Senna disse: aquela mulher planejou uma festa de aniversário para mim, reuniu as pessoas que eu amava, fez tudo com carinho genuíno, e eu a fiz chorar porque meu ego não suportava que ela tivesse tomado uma iniciativa sem minha aprovação. Isso não é ser um competidor. Isso é ser um babaca. E eu fui. Era esse tipo de autocrítica brutal que revelava a profundidade de seu arrependimento. O sexto arrependimento relacionava-se à sua relação frequentemente tensa com a mídia brasileira, especialmente com jornalistas que haviam dedicado anos cobrindo sua carreira e construindo sua imagem de herói nacional. Senna tinha uma relação extremamente complicada com a imprensa. Por um lado, ele compreendia racionalmente que a mídia havia sido fundamental para transformá-lo em um ícone nacional, que os jornalistas esportivos brasileiros haviam amplificado cada vitória sua, transformando conquistas individuais em motivos de orgulho coletivo para um país que desesperadamente precisava de razões para se orgulhar. Por outro lado, Senna valorizava a privacidade acima de quase tudo e sentia que os jornalistas frequentemente cruzavam linhas, invadindo aspectos pessoais de sua vida que não deveriam ser públicos.
Essa tensão resultou em vários incidentes ao longo dos anos, momentos em que Senna foi rude, grosseiro, até agressivo com repórteres que ele sentia que estavam sendo invasivos ou irresponsáveis. Havia episódios específicos que se tornaram lendários na comunidade jornalística brasileira. Em 1991, durante um evento promocional em São Paulo, um repórter perguntou a Senna sobre rumores de que ele e Xuxa haviam reatado o namoro. Senna, visivelmente irritado, respondeu: "Minha vida pessoal não é da sua conta nem da conta de mais ninguém. Vocês jornalistas acham que porque vocês escrevem sobre mim têm direito de saber tudo. Não tem. Próxima pergunta." O tom foi cortante, quase hostil, e deixou o jornalista visivelmente desconfortável. Naquele mesmo ano, em outra ocasião, Senna estava saindo de um restaurante em São Paulo quando um fotógrafo começou a tirar fotos. Senna pediu educadamente que parassem, mas o fotógrafo continuou. Senna então avançou, empurrou a câmera para baixo e disse palavras duras que foram ouvidas por várias testemunhas. O incidente quase resultou em um processo legal. Havia também o episódio de 1992, quando Senna recusou-se a dar autógrafos para fãs após um voo longo, dizendo que estava exausto. Mas vários jornalistas interpretaram isso como arrogância e escreveram colunas críticas sobre o piloto estar ficando maior que o Brasil. O que tornava isso um arrependimento genuíno era que Senna, nos últimos anos de vida, começou a reconhecer que muitas de suas reações haviam sido desproporcionais e injustas. Galvão Bueno, o narrador esportivo que tinha uma relação única com Senna, oscilando entre jornalista e amigo, revelou em entrevistas posteriores que Senna falou sobre isso várias vezes. Galvão conta que em 1993, após uma corrida em Interlagos, ele e Senna estavam conversando informalmente quando o piloto trouxe o assunto espontaneamente. Senna disse: "Galvão, eu sei que tenho fama de ser difícil com vocês da imprensa. E parte disso é justificada porque realmente há jornalistas que não respeitam limites. Mas olhando honestamente, eu fui injusto com muita gente que só estava fazendo seu trabalho. Tem repórter que eu tratei mal simplesmente porque estava de mau humor, não porque ele tivesse feito algo errado. Tem fotógrafo que eu mandei embora de forma grosseira quando poderia ter pedido educadamente. Tem jornalista experiente, sério, que eu desrespeitei publicamente por fazer perguntas perfeitamente legítimas que eu simplesmente não queria responder. E o problema é que essas pessoas continuam trabalhando, continuam me cobrindo, mas agora com essa memória de que o Senna foi um idiota com eles." Galvão tentou minimizar, disse que Senna estava sob pressão constante e que reações ocasionais eram compreensíveis. Mas Senna não aceitou a desculpa. Ele disse algo que Galvão considera uma das coisas mais maduras que já ouviu de Senna. Pressão não justifica ser mal educado com pessoas que não têm nada a ver com a fonte da pressão. Se estou estressado porque o carro não está competitivo, ou porque perdi uma corrida, ou porque estou com problemas pessoais, isso não dá direito de descontar em um jornalista que está ali apenas tentando fazer uma matéria. Especialmente os brasileiros que genuinamente torcem por mim, que ficam acordados de madrugada na Europa para acompanhar treinos, que defendem minha imagem quando eu faço besteira. Eles mereciam melhor de mim. Era uma autocrítica sem filtros, o tipo de reconhecimento que demonstrava crescimento genuíno de caráter. Galvão sugeriu que Senna poderia fazer gestos de aproximação, talvez dar entrevistas mais longas e abertas para alguns jornalistas com quem havia tido atritos, sinalizar publicamente uma mudança de postura. Senna concordou que era uma boa ideia e disse que faria isso após a temporada de 1994, quando teria mais tempo para esse tipo de iniciativa. Mas, como tantas outras coisas, o tempo acabou. Adriane Galisteu adiciona uma camada interessante a esse arrependimento ao relatar que Senna estava particularmente sensível a isso porque percebia a ironia de sua situação. Ele havia passado anos se queixando da falta de privacidade, do assédio constante da mídia. Mas agora, na fase final de sua carreira, começava a compreender que aquela atenção era também uma forma de amor, uma manifestação de como o Brasil o havia adotado como símbolo nacional. Galisteu conta que em março de 1994, Senna recebeu uma carta manuscrita longa de um jornalista veterano que havia coberto toda a sua carreira, desde os tempos de kart. A carta era respeitosa, mas honesta, falando sobre como era difícil para jornalistas sérios fazerem seu trabalho quando Senna frequentemente os tratava com hostilidade.
mas também expressando admiração inabalável pelo piloto e compreensão de que fama e privacidade eram difíceis de equilibrar. Senna leu aquela carta várias vezes e ficou visivelmente emocionado. Ele disse a Galisteu: "Este homem passou décadas acompanhando minha carreira, escrevendo sobre mim de forma honesta e respeitosa. E eu tratei ele como inimigo, só porque ele fazia perguntas que eu achava inconvenientes. Ele merecia melhor. Muitos deles mereciam melhor." Senna planejava responder aquela carta pessoalmente, mas acabou adiando, e eventualmente foi tarde demais. O sétimo e último arrependimento era o mais íntimo e, de certa forma, o mais trágico, porque dizia respeito ao relacionamento que Senna estava vivendo no momento de sua morte, sua relação com Adriane Galisteu. Eles haviam começado a namorar em agosto de 1993, quando Galisteu tinha apenas 21 anos e Senna 33. Era um relacionamento que, desde o início, enfrentou o escrutínio intenso. Galisteu não era de uma família da elite paulistana como as namoradas anteriores de Senna. Ela era modelo, vinha de uma família de classe média, era significativamente mais jovem. A mídia foi brutal. Havia insinuações de que era apenas um caso passageiro, que Senna estava tendo uma crise de meia-idade, que Galisteu estava interessada apenas em fama e dinheiro. A família de Senna, segundo relatos posteriores, também tinha reservas iniciais, preocupações sobre a diferença de idade e de background. Todo esse contexto fez com que Senna, já naturalmente privado, fosse extremamente cauteloso sobre como expunha publicamente aquele relacionamento. Ele insistia em manter discrição, evitava aparecer publicamente com Galisteu, raramente a mencionava em entrevistas, nunca postava fotos do casal, nem sequer confirmava oficialmente o relacionamento quando perguntado diretamente. Era como se ele estivesse mantendo aquele amor em um compartimento separado, protegido do escrutínio público, mas também, inadvertidamente, negando a Galisteu o reconhecimento e a validação que ela naturalmente desejava. Galisteu escreveu extensivamente sobre isso em seu livro, e suas palavras carregam tanto amor quanto dor. Ela deixa claro que compreendia as razões de Senna, que entendia sua necessidade de privacidade, que não estava exigindo declarações públicas espalhafatosas. Mas ela também admite que doía ser mantida nas sombras, não poder aparecer em eventos públicos ao lado dele, ter que esconder o relacionamento de todos exceto um círculo muito pequeno de pessoas próximas. Havia momentos particularmente difíceis, como quando Senna ia ao Brasil para eventos de patrocinadores ou obrigações públicas, e Galisteu ficava no apartamento dele em Mônaco esperando. Ou quando saíam em São Paulo, mas tinham que usar carros separados, entradas separadas, mesas separadas em restaurantes, tudo para evitar serem fotografados juntos. Era um amor autêntico vivido em segredo, e embora Galisteu entendesse intelectualmente as razões, emocionalmente era desgastante sentir-se como um segredo em vez de uma parceira reconhecida. E o que torna isso um arrependimento de Senna, segundo o próprio relato de Galisteu, é que ele começou a reconhecer isso nos últimos meses de vida e estava ativamente mudando sua postura. Galisteu escreve que a mudança começou no final de 1993 e início de 1994. Senna começou a aparecer mais publicamente com ela, começou a apresentá-la para mais amigos e colegas, começou a mencionar o relacionamento de forma menos evasiva quando perguntado. Não eram gestos dramáticos, mas eram sinais claros de que ele estava progressivamente mais confortável em assumir aquele relacionamento diante do mundo. Em fevereiro de 1994, pela primeira vez, Senna levou Galisteu para jantar na casa de seus pais, apresentando-a formalmente à família. Foi um momento significativo, porque representava um nível de comprometimento que ele nunca havia demonstrado antes. Galisteu conta que após aquele jantar, quando estavam voltando para o apartamento, Senna disse algo que ela nunca esqueceu. "Eu sei que fui injusto com você mantendo tudo isso tão privado. Eu estava com medo do que as pessoas iam pensar, com medo de como a mídia ia reagir, com medo até do que minha própria família ia achar. Mas isso foi covardia da minha parte. Se eu te amo, e eu te amo, então deveria ter orgulho de estar com você, não vergonha ou medo. E a partir de agora, as coisas vão ser diferentes. Vou parar de me esconder, vou parar de nos esconder." Mas a mudança mais significativa, segundo Galisteu, veio em abril de 1994, apenas 2 semanas antes de sua morte.
Senna havia começado a falar seriamente sobre casamento. Não eram apenas conversas vagas sobre o futuro, mas planos concretos. Ele mencionou que queria casar após o término da temporada, em dezembro ou janeiro. Falou sobre onde seria a cerimônia, quem seria convidado, até sobre lua de mel. Galisteu conta que ficou simultaneamente extasiada e surpresa, porque aquilo representava uma mudança fundamental na postura de Senna. Ele estava não apenas aceitando aquele relacionamento, mas querendo oficializá-lo da forma mais pública e irreversível possível. Era como se ele tivesse finalmente decidido que o medo do julgamento alheio era menos importante do que a felicidade que ela lhe trazia. E havia mais. Senna mencionou que após o casamento, gostaria que Galisteu o acompanhasse mais nas corridas, que estivesse presente não apenas em casa, mas também em seu mundo profissional, integrando todas as partes de sua vida que ele havia mantido tão rigorosamente separadas por tanto tempo. Era uma evolução emocional significativa, um sinal de que Senna estava finalmente amadurecendo para além de sua necessidade obsessiva de controle e compartimentalização. O arrependimento, então, não era sobre o relacionamento em si, mas sobre o tempo perdido sendo cauteloso quando poderia ter sido corajoso. Galisteu escreve que nas últimas conversas que teve com Senna antes dele viajar para Imola, ele expressou especificamente esse sentimento. Eles estavam no apartamento dele em Mônaco na quarta-feira antes do Grande Prêmio, fazendo as malas. Senna estava falando sobre os planos para após a corrida, sobre como gostaria de passar mais tempo juntos, talvez alugar uma casa de praia para maio, apresentar Galisteu formalmente para alguns amigos de longa data que ainda não a conheciam. E então ele parou, olhou para ela e disse algo que permanece com Galisteu até hoje. Eu desperdicei meses me preocupando com o que todo mundo ia pensar sobre nós. Meses que poderíamos ter passado vivendo esse amor abertamente, sem medo, sem se esconder. E agora percebo que o único julgamento que importa é o meu próprio, e eu julgo que você é a melhor coisa que me aconteceu em muito tempo. Então acabou isso de se esconder. Depois dessa corrida, quero que você esteja comigo em tudo, e quem não gostar que não olhe. Galisteu conta que aquilo a fez chorar de felicidade porque representava o reconhecimento que ela havia desejado desde o início. A validação de que aquele amor era real e importante o suficiente para ser vivido sem vergonha ou cautela. 3 dias depois, no domingo 1º de maio de 1994, Ayrton Senna morreu na curva Tamburello, em Imola. Galisteu estava assistindo pela televisão de São Paulo e viu tudo acontecer. Nos dias, meses e anos que se seguiram, ela teve que lidar não apenas com a perda devastadora de alguém que amava, mas também com o fato de que aquele relacionamento, porque havia sido mantido tão privado por tanto tempo, não recebia o reconhecimento público que merecia. Ela era frequentemente referida pela mídia como a namorada, ou até a suposta namorada, como se aquele amor fosse menos real porque havia sido menos visível. Havia até disputas sobre seu lugar no funeral, sobre seu direito de estar entre os enlutados principais. Tudo isso porque Senna havia esperado muito tempo para assumir publicamente aquele relacionamento e quando finalmente decidiu fazê-lo, era tarde demais. Em entrevistas posteriores, Galisteu sempre foi clara ao dizer que não culpava Senna, que entendia suas razões, que o amava apesar de tudo. Mas ela também admite que uma das coisas mais dolorosas foi perceber após a morte dele que haviam desperdiçado tempo precioso sendo cautelosos, que poderiam ter criado mais memórias públicas juntos, mais fotos, mais momentos compartilhados com amigos e família, mais evidências tangíveis daquele amor para ela se agarrar depois que ele se foi. Esses 7 arrependimentos não definem Ayrton Senna, mas certamente o humanizam de forma profunda. Eles revelam que por trás do capacete amarelo e verde, por trás das vitórias e dos recordes, existia um ser humano lutando com as mesmas questões que todos nós enfrentamos. Como equilibrar ambição e relacionamentos, como ser bem-sucedido sem ser egoísta, como amar completamente enquanto se protege de vulnerabilidade, como expressar gratidão adequadamente, como viver autenticamente apesar do medo do julgamento alheio. O que torna esses arrependimentos particularmente comoventes é que Senna estava ativamente trabalhando para corrigi-los quando morreu. Ele havia reconhecido suas falhas, estava fazendo planos concretos para mudanças, estava evoluindo como pessoa. Mas o tempo acabou prematuramente, deixando apenas a promessa de conversas que nunca aconteceram, abraços que nunca foram dados, palavras que nunca foram ditas,
gestos que nunca foram feitos. E talvez seja exatamente por isso que sua história ressoa tão profundamente, porque todos nós carregamos arrependimentos similares, todos nós adiamos conversas importantes, todos nós assumimos que haverá tempo depois para consertar o que está quebrado. A história de Senna nos lembra brutal e inequivocamente que depois nem sempre existe, que o tempo não é infinito, que os arrependimentos que carregamos hoje podem se tornar permanentes amanhã, se não agirmos. E você? Quais arrependimentos você está carregando neste momento? Que conversas está adiando? Que pessoas está tratando pior do que mereciam? Que amor está mantendo em segredo por medo do julgamento? A história de Senna não é apenas sobre um piloto excepcional e suas falhas humanas, é um espelho no qual todos podemos nos ver. Porque no final, não são as vitórias que nos assombram, são as oportunidades perdidas de sermos versões melhores de nós mesmos com as pessoas que amamos. Se a história de Senna te tocou, se essas reflexões despertaram algo em você, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Toda semana trazemos histórias profundas e reflexões honestas sobre figuras que marcaram nossa história. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E nos comentários, conte: qual arrependimento você não vai mais carregar? Que conversa você vai ter hoje que está adiando há tempo demais? Vamos criar uma comunidade de pessoas que aprenderam com Senna que o tempo é curto demais para deixarmos as coisas importantes por fazer.